Bom, eu não faço a mínima ideia de como começar essa coisa, mas vamos por alguns pensamentos que eu andei tendo. E as perguntas são as seguintes: o que seria o que seria a liberdade? O que seria ser livre? E no meio dessa liberdade, no meio dessa de ser livre, o que seria ser autêntico dentro disso? Obviamente pensamos que uma pessoa livre é a pessoa que nasce rica, uma pessoa que é afortunada, uma pessoa que vocês seguem no Instagram, que é livre, que tem dinheiro, que curte a vida, que vai para vários lugares e conhece várias culturas. Vocês olham para essa coisa e provavelmente lutam achando que aquela coisa é a verdadeira liberdade. Quando eu chegar naquilo, eu vou ser finalmente livre. Eu vou ser finalmente feliz. Mas aí está o grande erro que se percebe-se atualmente. O erro de que a liberdade ela está em outro lugar. O erro de que a, a, a ideia de que ser livre está em outro lugar, está em um lugar mais à frente, um pouco mais ali, não está aqui agora. Agora eu não posso ser livre, agora eu não posso exercer uma liberdade. E o que seria essa liberdade? O que seria ser livre, na verdade? Essa é a pergunta. Bom, acredito eu que para você ser livre e ter essa liberdade almejada que se pensa, primeiro você tem que esquecer os seus os seus argumentos do que é liberdade. Primeiro você tem que esquecer o que você considera como ser livre, como ser autêntico, como ser, bom, feliz até. Mas a questão é a seguinte: as pessoas as pessoas não são verdadeiramente livres. Essa é a questão. As pessoas não são verdadeiramente libertas. Esse é o maior problema. As pessoas não são isso. E o maior problema talvez seja que elas acreditam veementemente que elas são livres e que elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem. Mas isso é um erro. Elas não têm. Mas então, se elas não têm isso, o que elas têm? Bom, se eu estou argumentando que elas não têm tal coisa como a liberdade que elas acreditam ter, e por assim dizer, você percebe que as pessoas não têm liberdade. Eu estou repetindo essa palavra incessantemente, cara. As pessoas não são livres, é esse o ponto que eu quero chegar. E argumentar o que seria essa liberdade. A liberdade parte do ponto quando você esquece tudo o que ela significa. Ela não significa que você vai ter dinheiro, que você vai poder viajar para onde você quiser, que você vai poder conhecer outros países, que você vai ter uma mansão, que você vai ter vários carros, que você vai ter rios de dinheiro. Isso não é liberdade, isso não é nem um pouco de liberdade, para falar a verdade. Obviamente, racionalmente falando, isso é uma liberdade econômica, mas não é uma liberdade existencial. É esse o ponto que eu estou dizendo. O argumento aqui não é sobre a liberdade econômica. E chegaremos ao ponto também de ser autêntico. E o que é ser autêntico? Se é assim que eu posso explicar, porque eu não tenho nada a explicar também, só tenho aqui debatendo comigo mesmo. A questão é, bom, para mim não me perder. A questão é,
a liberdade, ela parte do ponto em que você começa a se interrogar propriamente você. Bom, aqui chegamos ao ponto. A maioria das pessoas, elas têm medo do que elas pensam e do que elas querem pensar, ou nem sabem o que querem pensar, obviamente, porque tem medo de enfrentar sua própria dúvida, seu próprio medo interno. Isso já faz com que ela se torne escrava de si mesma. Bom, a única pessoa que te impede de se tornar verdadeiramente livre é você mesmo. Não é a sua mãe, não é a sua tia, não é o grupo social do qual você convive e muito menos o governo e a sociedade. Existencialmente falando, não estou falando da maneira racional. Obviamente, de maneira racional, mas não no sentido social, não no sentido de que a sua liberdade ela vai ser impedida. Obviamente, a sua liberdade ela vai ser impedida com os pontos racionais da questão, as leis, as questões, mas isso ainda assim é ser preso. A verdadeira liberdade parte do momento em que você decide fazer algo porque você quer fazer, porque faz sentido para você fazer, e você vai e faz. Bom, obviamente aqui entramos com o conceito da responsabilidade de assumir a sua liberdade. E aqui que está o ponto. Quando você, obviamente, se torna livre, eu nem sequer expliquei o que é liberdade, porque eu nem sei o que é. Bom, liberdade, teoricamente, é literalmente seguir o que você quer fazer. É literalmente seguir o que você quer fazer, o que você acha que você quer, que você acha não, que você quer verdadeiramente, que faça sentido para você. Bom, se você quer, podemos dar ideias aqui. Se você quer, não sei, você quer mudar de cidade, mas você tem receio de deixar a sua família, porra, já consigo perceber porra, aqui tá a liberdade exatamente. Se você decide, por exemplo, mudar de cidade, mas você está com receio de abandonar, sei lá, o seu cachorro, a sua família, porra, você já está sendo condicionado. Mas a liberdade parte do pressuposto de que, se você aceita que a sua liberdade será acarretada com essas responsabilidades, por exemplo, deixar sua família, e você parte para essa liberdade, você está fazendo um ato de liberdade, mas você está assumindo as consequências emocionais e racionais da questão. Mas essa é a liberdade, fazer o que se faz, mas sabendo das responsabilidades e por ser uma questão que você propriamente decidiu que é sua. Eu acredito que a liberdade está nas pequenas coisas. Estão nas pequenas coisas das quais você recusa a fazer porque você tem medo de que uma pessoa ali vai falar, porque você tem medo do que a outra vai falar. Esse é o condicionamento social atual e desde sempre. É sempre os outros, o inferno são os outros, que nem de Sartre. Porque você é moldado pelo outro, você pensa em algo que você quer fazer e automaticamente você não só pensa no que você quer fazer, você pensa no que o outro vai pensar, com o que você vai fazer, e aí nisso você começa a se questionar sobre tudo. E desiste de fazer o que você quer fazer porque simplesmente o inferno são os outros, eles moldam a sua forma de existir, e isso é completamente absurdo, sabe? Se você quer realmente ser livre, você tem que começar a parar de pensar no que os outros querem. E isso não é um tipo de linismo, não é um tipo de estoicismo, não, esquece essas coisas.
é só a liberdade. A liberdade ela vem com consequências, vem com responsabilidades. Só que aí você sabe muito bem, a liberdade não é apenas não é apenas alegria, liberdade é sofrimento também. A sua medida, mas é um sofrimento muito melhor do que o sofrimento da prisão, porque na prisão você não a prisão literal, obviamente, aqui falando, a prisão metafísica, porra. A prisão mental do qual a sociedade propriamente se prende. Sabe? As pessoas não fazem o que querem, as pessoas não fazem nada do que querem, do que pensam, não falam o que querem, o que pensam. E aí está o maior erro. Quando uma pessoa vê a outra discutindo com outra, ou escuta uma conversa, ou escuta alguém falando dela, sabe? As pessoas já se retraem, já começam a se sentir culpada, começam a ter ansiedade, começa com essas paranoias mentais condicionadas, obviamente, e não tem coragem de simplesmente ir lá falar o que pensa e obviamente assumir as responsabilidades por essa questão, mas porra, vai, fale, pensa, articule suas ideias, expresse o que você pensa, questione as pessoas, porque aí vai estar a sua verdade. Se alguém falar alguma coisa que você não gosta, vai e diga que você não gostou e que você vai se retirar do local, porque isso é a sua liberdade. Porque você não gostou e você foi lá e disse que não gostou. Você pode até debater, argumentar, não obviamente, não estou falando do sentido de violência, mas se você quiser ter violência também, é aqui que eu estou falando da liberdade. A liberdade permite todas essas coisas. E vai de você saber o que você quer ou não. Quando a liberdade, quando ela não é condicionada, você se torna o que Nietzsche chama de além-homem. É quando você se percebe como um ser inútil, pequeno, e aí você se torna um Deus. Porque você começou a questionar, você começou a viver porque você quer viver, porque você está vivendo da sua maneira, e não a maneira como dizem para você viver, não a maneira como as pessoas dizem para você viver. Ah, faça aquilo, ah, essa coisa tá feia que você fez, ah, essa outra não combina com você. E daí? Você que escolheu. Agora, se você agir de acordo com a sua liberdade, e aqui que está o maior peso de ser livre, obviamente, do que a maioria não quer enfrentar, que é o olhar do outro, é o julgamento do outro. Aqui está o maior erro, porque quando se decide ser livre, terá que se aguentar. E com o tempo, é tão mais fácil, é tão ridículo o que o outro pensa, é tão mesquinho, é tão banal o que o outro pensa, que você simplesmente vai amar. Você vai adorar a liberdade, mas você vai ter vertigens também, porque ela é imensa. Ela é realmente imensa. Tudo que você pensar que pode fazer, você literalmente pode. E é aí que está o perigo, porque ela paralisa. Mas é aí que você não pode parar, é aí que você deve continuar, mesmo com medo, mesmo com todos os receios que você sente. É aí que a liberdade se encontra, acredito eu. Quando você para de ir com o que os outros pensam e começa a pensar por si mesmo o que você quer, o que você realmente deseja. E a liberdade está aí.
Ser livre está aí. Mude de cabelo, mude de roupa, faça qualquer coisa diferente, entendeu? A liberdade está literalmente aí. Ah, mas e o que os outros vão achar? Não, aí você já está escravo de novo. E daí o que os outros vão achar? E daí o que os outros vão pensar? Isso não importa, poxa. Eles estão presos. Eles estão presos em sua própria mente. Eles estão com medo, estão apavorados. Apavorados com a existência, com o tédio de se existir. Essa é a verdadeira questão. As pessoas estão demasiadamente presas em suas vidas, em seus medos, em suas rotinas. Estão distraídas, estão conectadas demais. Ninguém está nem aí para o que você faz, o que você pensa. Aí quando chega você completamente livre, completamente liberto desse emaranhamento, bom, aí você se separa do rebanho, como diz Nietzsche. Você simplesmente se separa do rebanho. E é uma coisa tão boa. É uma coisa tão boa, por experiência própria falando. Quando você se separa do rebanho, você vai realmente se sentir sozinho. Mas é um sozinho completamente livre, completamente autêntico. E é aqui que entra a autenticidade, que é onde você começa a fazer aquilo que você realmente quer. Se você quer pintar o seu cabelo, pinte. Sabe? Sei lá, troque de carro, de moto. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei, se vira. A liberdade tá aí para você fazer o que você quiser. Ah, eu tô dando argumentos. Você vai me questionar que eu estou dando argumentos de faça isso, faça aquilo, mas não explica o como. Bom, o como você acha. Como você achar que deve ser feito, é essa a questão. Não é eu que tenho que te dar regras, cara. Não é eu que tenho que te dizer o que fazer, é você que tem que saber o que fazer. Eu não estou aqui para ditar a vida de ninguém. Eu não estou aqui para mostrar o caminho de cada um deve seguir. Não, eu estou mostrando o caminho de uma vida mais livre, mais autêntica e ao mesmo tempo questionando o que são essas coisas, porque nem eu as entendo completamente. Bom, acho que a ideia aqui é você tentar fazer mais o que você quer e menos do que você acha que os outros querem que você faça. É você falar mais do que você quer falar e ficar com menos medo do que você acha que os outros vão pensar do que falou. É você... Poxa, é você usar outra roupa e não ligar do que os outros vão falar. É você gritar e não se importar com o que os outros vão falar. É você literalmente fazer o que você quiser. O que é real pra você. Não só socialmente, esquece o social. É aqui que o social repugna tudo. É aqui que o social destrói tudo. O social só tá aqui pra te fazer um alienado, um zumbi, sabe? Colocar você dentro de um conteúdo e fazer, isso aqui é moda, isso aqui é aquilo, sabe? Isso aqui é legal, isso aqui não, sabe? Esquece tudo isso e começa a pensar por conta própria. Quando você parar para começar a pensar por conta própria, você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais leve. Quando você parar de se importar com o que os outros pensam, você vai se sentir realmente mais autêntico, mais livre e muito mais feliz. Você vai começar a sair de casa muito mais autêntico, muito mais feliz. Não importa qualquer trabalho que você faça. Não importa se você é rico, pobre ou qualquer coisa. Porque obviamente são todas ilusões. Você é rico, você só vai saber que você não é feliz. Agora o pobre ele já tem a noção de que se ele ficar rico, ele será feliz. Mas isso não é verdade.
O rico sabe que ele não é feliz. Isso é a tristeza. Ele não tem ilusões. Agora o pobre já tem ilusão de que se ficar rico, bom, ele será feliz. Então isso dá algum sentido para a vida dele, mas isso não é verdade. A questão é, não importa em qual idade você esteja, em qual categoria social você esteja. Se você souber aproveitar, se vocês souberem aproveitar cada segundo das suas vidas existindo e não sobrevivendo, eu acredito que vocês vão ser mais felizes. Eu acredito que vocês serão mais felizes. Vocês serão mais livres. Vocês estarão em paz consigo mesmos. E vocês estarão percebendo que no fim da tarde você pode voltar, da onde que você for voltar, você vai olhar para as árvores, para o sol, e vão sentir felizes com isso. Vão olhar um inseto, uma borboleta, e se sentirão satisfeitos com isso, porque isso basta.